Deus bendiga, hermanos. Nosotros estamos estudiando o livro de Juan e hoje nós vamos falar do capítulo muito famoso, do milagre mais famoso que Jesus ha hecho, Juan 11, la muerte y la resurrección de Lázaro. Esto que se passou em Betânia. Betânia é o mesmo que casa de palmeiras. Estas palmeiras não são como nós temos em nossos países, América Latina e Sudamérica, que tem os coconuts, que tem água. Não. Essas palmeiras são de tâmaras, são as tamareiras. Não sei se como se abre em espanhol, tâmaras. É um fruto como uma uva seca. Dátiles. Como? Dátiles. Dátiles. Sim, eu creio que é isso. Da datileira. Da datileira, sim. Que parece uma palmeira também, de como del coco. Como e ali uma tem... planta, pero larga, grande. Sim, isso. Aqui meio la naranja, la color com rubio, assim. É muito maravilhosa. Então, hermanos, nós temos aqui Jesus chegando à cidade de Betânia para ser aquele milagre mais conhecido por todos, porque mesmo as pessoas que não são cristianas sabem que Jesus ha ressuscitado um homem, pero Jesus já havia ressuscitado outras pessoas. Ele ressuscitou a hija de Jairo em casa, ele ressuscitou o hijo de la viuda de Naim en el camino e agora estava ressuscitando a Lázaro já en el túmulo. Pero tem muitas pessoas que se podem dizer que já morreu, agora já a hija de Jairo estava ali em casa, a outra não, já tem um cortejo, já está no caixão, vai levar, pero aqui já tinha 4 dias. Então para Cristo Jesus não tem limites para operar milagres. Nós necessitamos saber que Deus, quando quer fazer uma coisa, Ele vai fazer. E se Ele falou que vai fazer uma coisa, nadie pode impedir de sua vontade se realizar em nossas vidas. Livro de Juan, capítulo de número 11. Jesus dijo en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí estaba hablando Jesucristo con Marta. Pero, hermanos, para nosotros compreendermos o que se passa aqui, nós vamos a ver que esta casa em Betânia foi o lugar onde mais Jesus estuve. Por quê? Porque lá estuve com seus amigos. Porque Lázaro é chamado amigo de Jesus. Maria e Marta são chamados amigos. Pero Lázaro era amigo, pero não estava entre seus discípulos. Então, mais à frente em Juan 14, nós vamos estudar que, e depois em 15 em específico, Jesus fala, eu não te chamo mais servo, pero te chamo amigo. E os amigos, eu conto mis secretos. Que coisa extraordinária, é como se Lázaro estivesse mais adelante do que os próprios discípulos. E nos mostra também que aqui importa não somente que nós venhamos a ser algumas coisas para Jesus, porque os discípulos iriam predicar o Evangelho, os discípulos estavam trabalhando com Jesus, e assim como nós estamos fazendo como discípulos coisas para Jesus, mas o relacionamento com Jesus não está firmado somente nas coisas que hacemos,
pero também em la amistad, em la intimidade que nós temos com Ele. E isso que é importante. Então, muitas das vezes nós miramos que uma pessoa tem mais de Deus porque hace muito para Deus, porque está contado entre os discípulos, e não, Lázaro não hacía nada, não se habla de Lázaro hablando, não se habla de Lázaro haciendo, pero Lázaro se habla que era amigo de Jesus, e que Jesus amava ele. Nós vamos ver isso, no versículo 1, acompanha comigo, porque nós vamos a mirar alguns versículos. Vamos ver que estava enfermo um certo Lázaro. Esse Lázaro, que agora estava enfermo, ele era irmão de Maria e de Marta. Maria, o que no capítulo de número 12 vai a lavar os pés de Jesus. Marta, e com Maria, uma vez, enquanto Marta estava servindo, Maria estava aos pés de Cristo, ouvindo a palavra, e Jesus falou que ela havia escolhido a melhor parte porque estava valorando as coisas do cielo que estavam vindo por meio da palavra de Deus, enquanto Marta, naquele momento, estava mais preocupado com o serviço. O serviço é necessário, mas nós necessitamos discernir os tempos e entender que adelante de Jesus não é mais importante o serviço. Adelante de Jesus é mais importante sua presença, é mais importante seu relacionamento e ouvir o que Ele quer falar com nós. Porque muitas das vezes nós queremos fazer coisas para Deus, mas não paramos para ouvir o que Ele quer falar com nós. Aí é primeiro. Então, isso é uma coisa muito importante. E ali enviaram uma mensagem a Jesus dizendo: aquele a quem tu amas está enfermo. E Jesus estava acerca de Jerusalém, de Betânia, porque Betânia estava cerquita de Jerusalém, pero ele não foi de primeiro momento. Pero a mensagem das irmãs era: aquele a quem tu amas está enfermo. Se puedes venir, venga. E aí Jesus vai falar: esta enfermidade não é para a morte, pero é para a glória de Deus e para que o Hijo de Deus seja glorificado nesta enfermidade. Jesus falou isto com os discípulos e permaneceu no lugar, haciendo o que estava haciendo. Ele não é Lázaro, é a pessoa que eu amo, eu necessito ajudar a ele. Nós necessitamos compreender que por mais que Jesus nos ame, Ele não vai nos atender de pronto. Ele não vai fazer o que nós necessitamos ou pedimos somente porque temos necessidades e naquele momento que nós queremos. Ele tem seu tempo e nós necessitamos colocar nossa vida no tempo de Deus e não submeter o Senhor a nosso tempo, que é a realidade que nós normalmente intentamos, né? E amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Mesmo assim, amando Jesus a Marta, sua irmã e a Lázaro, permanecia aonde estavas. E não foi hasta que passava o tempo necessário. Porque havia na cultura dos fariseus e do povo de Israel que uma pessoa poderia ressuscitar hasta 3, 4 dias. Pero nadie se ouvira falar de uma pessoa que havia ressuscitado depois de 4 dias. E também, isto que se poderia ressuscitar hasta 3 dias, era na cultura, o misticismo judaico. Pero Jesus, sabendo disso, se manteve no lugar onde estava, esperando o tempo. Por quê? Porque aquilo que ele iria fazer não deixaria dúvida nenhuma de que ele era o Hijo de Deus, o próprio Deus, o Verbo que havia se hecho carne e estava entre nós, como Juan apresenta Jesus como o Hijo de Deus e como Deus. Aqui, Jesus continua seu diálogo com os discípulos, dizendo: vamos à Judeia. Pero na Judeia, agora há pouco queriam apedrejar ele.
jogar as pedras, as rocas nele, queriam matar Jesus. Aí os discípulos falavam, mas maestro, eles estão querendo matar a você na Judeia, né? Por que nós outros vamos a volver lá? Aí Jesus vai falar, Lázaro está dormindo. Então, maestro, se está dormindo, deixa de dormir, porque vamos arriscar nossa vida para atrapalhar o sonho de Lázaro? Não, Jesus estava falando de sua muerte. Assim como também, como Jesus falou com Jairo, ele falou quando eles disseram, não perturbes mais al maestro, porque tu hija já está muerta. E o que foi que Jesus falou com Jairo? Crê tu somente. Crê tu somente. Com Marta, Jesus vai falar um pouco mais à frente. Se creres, verás a glória de Deus. Nós outros necessitamos de crer, não crer para que Jesus venga a ser, porque Ele é o princípio e todas as coisas foram hechas por Ele. Nós outros não devemos crer para Jesus a ser, porque Ele vai a ser porque Ele quer ser. Ele falou que ia a ser, e Ele falou para os discípulos bem assim, vamos lá, e que bueno que nós outros não estamos aqui. Eu estou falando que Lázaro está morto, mas nós outros vamos lá porque nós outros necessitamos que você veja, bueno que não estão lá para ver que Lázaro está morto. E agora vamos a levantar nosso amigo, chamando também Lázaro de amigo dos discípulos. E assim, Jesus já estava determinado a fazer um milagre na vida de Lázaro, independente da fé de los discípulos, independente da fé de Marta, independente da fé de Maria, independente de quem crê ou quem não crê. Então, nós outros devemos crer, não para Jesus a ser, mas nós outros devemos crer para receber o que Ele já determinou a ser. É diferente, porque se eu não creio, outro recebe em meu lugar, mas Ele vai ser de qualquer forma. Ele vai ser o que Ele tem que fazer, porque quando Ele habla, sua palavra não vuelve vazia, é o que está escrito. Então, Jesus falou, nosso amigo Lázaro duerme, versículo 11, mas vou a despertar-lhe, né? E depois dijo en el 14, Lázaro ha muerto, e me alegro por vosotros de não haver estado ali para que creáis, mas vamos a ele. Então Tomé falou, vamos então, vamos, se é para morrer, vamos a morrer com ele. Vamos a morrer com Jesus. Mira que Tomé já estava descrendo desde aí, porque já está morto. O que vamos fazer lá? E que passa, porque se está morto e ainda vai arriscar sua vida, se for para morrer, vamos a morrer com ele. Não creia que Jesus talvez pudera não somente ressuscitar a Lázaro, como livrar eles da morte. Então Jesus vai e adelante no caminho, pessoas ouvem que ele está vindo e habla com Marta. E Marta se vai encontrar com Jesus no caminho. E Marta, que tinha uma intimidade é uma coisa muito curiosa, irmãos, porque nós temos que ter cuidado com a intimidade. Muitas das vezes nós achamos porque temos intimidade que podemos falar de qualquer forma com as pessoas. Que podemos falar o que queremos com as pessoas, que podemos falar o que pensamos, ou que juzgamos ser certo para as pessoas. Não, irmão, temos que ter cuidado para falar com todas as pessoas mesmo, e principalmente com aquelas que nós temos intimidade. Aqui nós vamos ver então que Marta chega a ele e Lázaro já estava há 4 dias en el sepulcro. Mira, Jesus espera 2 dias aonde estava. E agora quando chega, Lázaro já não estava mais enfermo. Lázaro já havia morrido. Mas ele havia falado com os discípulos. E ele esperou. Imagine-se você que um amigo tuyo, que você sabe que pode te ajudar, que você sabe que te ama, de propósito, escolhe não ir e não te ajudar. Por quê? Porque ele teve um propósito maior do que sua necessidade. E às vezes isso, tudo o que se passa com nós outros é para que a glória de Deus seja manifestada em nosso meio.
E isso é muito importante nós compreendermos. Então, Lázaro já há 4 dias, né, em el sepulcro, Jesus, indo a Betânia. Betânia estava cerca de Jerusalém. E agora, muitos judeus já estavam com Marta e com Maria para consolá-los. Então, Marta, quando oyó que Jesus vinha, saiu a encontrá-lo. E quando encontrou com Jesus, falando a Cristo, dijo: Senhor, se você hubiese estado aqui, meu irmão não habría muerto. Era como se a culpa da morte de Lázaro fuera a presença de Jesus, ou a ausência, a falta de la presença. Pero para nós temos uma reflexão aqui. ¿Por quê? Porque nós devemos entender que sem a presença de Jesus, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus, nós estamos muertos. Pero nós não devemos culpar a Deus por não buscar a sua presença. Mas aqui não é o caso. Marta está culpando a Jesus a morte de seu irmão. ¿Por quê? Porque ele não estava lá. Porque é tu amigo, porque é a pessoa que você ama. Você poderia ter chegado mais acerca e Jesus vai falar: oh Marta, oh Marta, oh Marta, tu irmão ressuscitará. Ela já havia falado: eu sei que tudo que você pedir vai ser hecho, tudo que você falar. Ela tinha uma fé, pero queria controlar os hechos de Deus. Parece nós creemos que Deus pode fazer, pero muitas das vezes, até mesmo em nossas orações, ficamos falando: Senhor, hace assim, eu quero assim. E Deus está bem, vou fazer como eu quero, no tempo que quero, onde quero. Não vou a glorificar meu santo nome. Então, nós estamos aqui, Marta está falando: Senhor, eu sei que agora todo que pidas a Deus, Deus lhe dará. E Jesus está dizendo: Marta, tu irmão não vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, que vai ressuscitar no dia da ressurreição futura. Sim, na postera ressurreição. E Jesus falou: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus fala eu sou, ele está falando que ele é o mesmo com Deus. O Deus Padre que falou a Moisés falando ao Senhor em la sarcia que estava llena de fuego: Senhor, quem tu eres para que eu vá adelante do povo de Israel? E o Senhor falou: eu sou o que sou. E eu sou está muito relacionado a eu sou aquilo que você necessita. Ou seja, em cada situação, o Senhor pode ser encontrado em nossas orações. E Ele é tudo e todo para poder fazer o que nós necessitamos, porque Ele é o todo. Assim, Jesus falou: eu sou. Como Ele falou: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que descendeu do céu. Agora nós vimos no capítulo 10: eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Ele falou: eu sou o Cordeiro de Deus, como falou João Bautista, que quita o pecado do mundo. Eu sou a videira verdadeira. E agora ele está dizendo: seu irmão pode estar morto, mas eu sou a ressurreição e a vida. Se uma pessoa descarrilhou do caminho do Senhor, nós temos que crer, porque Ele é a ressurreição e a vida. Se tem uma pessoa que está em las drogas, tomando ou em el crime, nós devemos crer e orar, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Se tem a persecução para a igreja, se as pessoas estão sofrendo muitas das vezes no campo missionário, nós devemos crer: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus estava falando com Marta algo muito tremendo, porque Ele não é somente aquele que quita da morte para a vida, mas é aquele que dá vida e novidade de vida, e vida em abundância e vida eterna, porque avivamento em seu original é quitar da morte para a vida.
Era uma pessoa que está completamente viva em todas as áreas de sua vida, transbordando de la graça. Não vos embriagueis com el vinho, pero sejam llenos del Espírito Santo, habló Pablo en Efesios capítulo número 5. Então, avivamiento é salir de la muerte para a vida. Jesús é a ressurreição e a vida. Ele nos quita de la muerte para a vida, nos dá novidade de vida, nos dá vida em abundância e nos vai a levar para a vida eterna. Com Ele, para a glória do nome dele. Porque somente em Cristo Jesus há uma vida verdadeira, tanto aqui quanto no tempo postrero. E aí todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus está falando exatamente isso, falando não somente da morte do irmão de Marta, mas falando do ser humano que sem Cristo está morto, que sem Deus está morto, pero aquele que crê nele, nós estudamos muito isto no capítulo número 3 do mesmo livro de João, aonde Jesus falou, quem crê em mim será salvo, pero quem não crê, a condenação já está sobre ele. E nós devemos fugir desta condenação para viver essa plenitude. Eu tenho vida e vida em abundância para dar, é o que Jesus falou. Marta está contestando, eu creio, Senhor, que tu és o Cristo, eu creio. E então, havendo dito isso, foi e chamou a Maria. Maria ha hecho a mesma coisa e hablado a mesma coisa que Marta falou. Senhor, se tu estivesse aqui, minha irmã não haveria morrido. Pero Maria ha hecho de uma forma diferente, porque ela veio e se prostrou em um sinal de adoração, em um sinal de rendição, em um sinal de dependência. Não foi uma acusação como Marta, foi uma súplica. Oh, maestro, por quê? Porque as pessoas que miraram a Maria saindo foram com ela encontrar com Jesus. E agora vão contestar em seus corações. Será que este que deu mirada à vista a los ciegos, que abriu os olhos de los ciegos, não poderia impedir que este viesse a morrer? Mira que coisa. Hermano, não tem momento que se Jesus impedisse Lázaro de morrer, ele não ia ressuscitar. Uma coisa é uma cura, outra coisa é um milagro e outra coisa é uma maravilha. É diferente, as pessoas não compreendem bem. Uma cura de uma enfermidade que na medicina pode ser um milagro, algo extraordinário, uma maravilha, algo que excede as leis da natureza. Déjame explicar. Eu estou com dolor de barriga, pero o Senhor pode me curar. Eu estou com um câncer, com um problema degenerativo que está corroendo todo o meu ser, com algo tremendo, e o Senhor pode fazer um milagro, pode abrir o mar. Abrir o mar já é outra coisa, já é algo contra as leis da natureza. Uma pessoa que é cega, como Bartimeu, volviu, maestro, eu quero volver a ver. Então ele volviu a ver. Assim como o homem do estanque de Betesda, vá e não peques mais para que não se suceda coisa pior. Nem todo pecado é a razão das enfermidades, pero aquela era. E agora, muitas das vezes, a pessoa vai viver uma cura, um milagro, algo que vai envolver. Mas imagina, irmão, uma pessoa é cega e não vê. É uma coisa. Mas uma pessoa não tem o glóbulo e isto já é tapado. E aí se abre e se aparece o glóbulo e a pessoa vai volver a mirar. Uma pessoa que é coja, ela anda assim, pero tiene la perna. Isso é um grande milagre. Uma pessoa que tem diabetes pode ser curada
da herida que está em seus pés. Uma pessoa que corra, ela pode ser curada de seu caminhar, um milagre. Mas imagina se uma pessoa que não tem uma perna e aparecer uma perna. Uma maravilha. É diferente uma pessoa ser curada, uma pessoa ser ressuscitada. Imagine-se depois de 4 dias. Imagine-se que estava em um túmulo. E agora nós vamos a mirar aqui que Maria a seus pés dijo lo mismo que dijo Marta. Se o Senhor estivesse aqui, minha irmã não teria morrido, Senhor. Pero estava prostrada, estava quebrantada, o coração quebrantado, o Senhor não resistirá. Hermano, o secreto da vitória é um coração quebrantado. O secreto da vitória são o llanto, a lágrima que nós ponemos adelante do altar do Senhor. É o secreto de la vida. Porque, hermano, não é remorso, não é solamente uma tristeza por los pecados, não, é um quebrantamento que mostra que se esvazia de si mesmo e que dá espaço para o Senhor, nosso Deus, preencher nossa vida, llenar nossa vida. Então, Maria, agora comovido, Maria, agora quebrantada em sua presença, e Jesus se comoveu em seu espírito. Isto é outra palavra que vai aparecer como compaixão em outros momentos, llenando-se de compaixão. Antes de fazer um milagre, sempre se llenava de compaixão. Se colocava, se ponia no lugar do outro, buscando sentir os sentimentos de los outros. Então, o versículo mais curto de toda a Bíblia, que é o versículo 35. Jesus chorou, mostrando a humanidade de Cristo, mostrando que chorar é permitido para nós outros, porque o Maestro também chorou em sua humanidade. Nós outros também podemos chorar. Para nós é difícil, né, irmão, né? Falar que os homens, mas o secreto existe. Não chorar por qualquer coisa, mas chorar na presença de Deus, a seus pés, aos pés de Cristo. Não há lugar mais alto, mais grande que estar a tus pés, que estar a tus pés. Não há lugar mais alto, mais grande. Então, ali se comovendo em seu espírito junto com Maria. E disseram então os judeus: mira como lhe amava. E aí vem o questionamento: se podia abrir os olhos, não poderia impedir que fosse morto. Pero Jesus não queria fazer uma cura, ele queria fazer um grande milagre. Agora, comovido outra vez, vira o sepulcro, e era uma cueva, e estava ali com uma pedra puesta em cima. E Jesus falou: quita la pedra, quita la piedra, quita la roca. E Marta veio falar: mas Senhor, sempre assim também passa com nós outros, né? Quando Deus falou, pero já estou assim, já passou o tempo, eu isso, eu penso que não sei, como se querendo justificar. E eu falei, hermanos, quando o Senhor quer fazer algo, Ele faz independente de nós outros, porque é para a glória de Ele. Pero nos dá a oportunidade de nós outros quebrantarmos nosso coração e volver a Ele, para reconhecer sua grandeza e seu poder. Mas Marta não, já está bem malo. Já pierde, como se diz aqui em espanhol? Huele mal. ¿Sí, cómo? Huele malo. Huele malo. Sí, Senhor. Hiede já, porque é de 4 dias. Oh, Marta, não te disse, se crees, verás a glória de Deus. Imagina, irmão, que quitaram a pedra,
E aí tem alguns predicadores que dizem que Jesus falou muito bajito, Lázaro, porque se falava bien para fora ia salir todos os muertos que estavam alrededor, pero não, o Senhor falou Lázaro. Não era qualquer muerto, era Lázaro, era aquela persona, aquele amigo, aquele a quem ele amava, aquele a quem de propósito ha hecho esperar para poder fazer. Isto habla para mim e para você, que por mais que o Senhor nos ame, por mais que nós venhamos a ser amigos, temos que ser pacientes. A palavra rupo menos paciência é o mesmo que esperar firmes en el propósito, sem sair del propósito, sem sair da vontade de Deus, mesmo que esteja adelante de muitas aflições. Jesus está falando, eu não falei com você, se você crê, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro, vem para fora. Agora, Jesus falou, hermanos, pero tem que ter uma reação da pessoa que está recebendo o milagre. Jesus falou, Lázaro, vem. E Lázaro foi. Às vezes o Senhor habla com nós e nós esperamos venir, né? Tem uma história de uma pessoa que começou a chover, os jornais agora estamos com notícias de tormenta aqui, né? E estava uma notícia de uma tormenta com muita lluvia e se alagou. Salgan de suas casas, porque vai vir muita lluvia, vai ter alagamentos. E ele falou, não, o Senhor vai me livrar. E aí começou a uma enchente e se pegou na casa e uma pessoa passou com um barquito. Hermano, venga. Não, o Senhor vai me livrar. Aí depois já estava alto, tive que subir no telhado, veio outra pessoa com um barco, uma lancha maior para salvar a ele. Venga, hermano, venga. Não, o Senhor vai me livrar, porque falou que ia me livrar. Depois já estava no techo da casa, muita lluvia, toda a cidade debaixo de água. Um helicóptero veio para salvar a ele. Ele, não, o Senhor vai me livrar. O que passou? Morreu. Quando chegou ao céu, Senhor, o Senhor falou que ia me livrar. Eu lhe mandei 3 pessoas para te livrar, um barquito, uma lancha, um barco grande, um helicóptero, não quiseste me livramento. Nós muitas das vezes não temos discernimento para ouvir a voz. Lázaro ouviu a voz. Assim tem uma alabança em Brasil. Lázaro ouviu a tu voz. Quando la tumba removió, después de 4 días él revivió. Mestre, não há outro que pueda hacer. Eu estou traduzindo muito mal, pero é uma hermosa alabança que nós gostamos muito. Mestre, eu necessito um milagro. Remove a minha pedra e chama por meu nome, cambia minha história, ressuscita meu sonho. Estava morto, pero agora ouvindo a voz de Jesus, volvia à vida. Estava causando tristeza à la família, pero agora ouvindo a voz de Jesus, ia trazer alegria. Estava comovendo toda uma cidade com a perda, pero agora ouvindo a voz de Jesus, iria impactar com testemunho toda, não somente Betânia, pero Jerusalém e as pessoas que estavam vindo àquela casa, porque era muito querido. O Senhor cambia as histórias das pessoas com o poder de sua palavra. Jesus falou, Padre, graças te dou por haver me ouído. Jesus, antes de fazer todos os milagres, ele dava graças. Graças te dou, Senhor, e partiu o pão, e multiplicou o pão. E agora está falando, graças por me ouvir. E eu digo isso não por mim, mas pelo que eu vou estar aqui. E Lázaro saiu. E o que Jesus vai falar com ele? Ele disse, como é isso aqui? E Lázaro, vem fora. E ele que havia morto saiu, atado as mãos e os pés, com vendas e o rosto envuelto em um sudário. Jesus dijo, desata-lhe e déjale ir. Muitas das vezes as pessoas vêm a Cristo
estão salvas, mas estão todas atadas. E agora, não era ele que ia desatar, eram as pessoas que iam ajudar. Como a igreja tem que nos ajudar a tirar as ataduras, a tirar as vendas porque tem nos olhos, a tirar as mãos para que a pessoa possa trabalhar, a tirar dos pés para que ela possa caminhar. Desátale. Nós temos que ajudar aqueles que o Senhor ha traído da morte para a vida a caminhar, a trabalhar, a ver melhor o que Ele quer que veja, porque esta enfermidade não é para a morte, pero para a glória de Deus. Nós creemos que Jesus tem tempo e temos que esperar o tempo de Deus. Vamos orar? Deus aún hace milagros e maravilhas. E eu creio que meu milagre está chegando. Porque para chegar a este lugar, você também está esperando um milagre, né? Uma maravilha. Sim, eu creio que o Senhor pode fazer este milagre, conceder essa bendição para vocês. E será uma alegria para todos nós outros. Vamos orar. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me chama nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Senhor, graças nós outros te damos por la oportunidade de estar em tu presença. Graças, Senhor, nós outros te damos por la oportunidade de ler, de meditar, de ouvir tu revelação, ó Padre. Nós outros creemos que tu eres la ressurreição e la vida, Senhor, como ha hecho en la vida de la hija de Jairo, como ha hecho en la vida del hijo de la viuda de Naín, como ha hecho, ó Padre, na vida de Lázaro, Maria, Marta, de todos aqueles judeus que miraram tu milagre, que viram tu maravilha. Padre, o Senhor rompe com as leis da natureza para que tu nome seja glorificado, porque muitas coisas que passam em nossa vida não é para a morte, pero é, ó Padre, para a glória de Deus. E por isso nós todos te bendecemos, Senhor. Nós todos te agradecemos. Pedimos, Senhor, ajuda-nos a compreender, a discernir o tempo e a com paciência nos mantermos, ó Padre, fiel e firmados em tu propósito, Senhor, porque a su tempo, Padre, o grande milagre vendrá e o Senhor será glorificado. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos por la cidade de Ana, por la família de Zitlari, que nos mandou mensagem que não poderia vir, por la família da irmã Luiz e a irmã Alma, Senhor. Nós outros te pedimos, ó Padre, por minha família, por nossos mantenedores, por nossos, ó Padre, patrones, por nossos, ó Padres, clientes, Senhor, por nossos irmãos em Cristo, por el pastor Teófanes e Peniel. Nós outros te pedimos, Senhor, por cada irmão, irmã, cada obreiro, Senhor, cada irmão do Brasil, ó Padre, cada irmão de nossos países, Senhor, cada de aqueles que ha hecho, ó Padre, algo para que nós outros venhamos a estar em tu presença. Nós outros colocamos essas vidas em tu altar, glorificando tu santo nome, Senhor.
hace um grande milagre. Eu creio que meu milagre está chegando, Senhor. E eu creio que o milagre de tu hijo está chegando, Senhor. Eu creio que, ó Padre, nosso milagre está chegando e o Senhor será glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesucristo, a unção e a consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Cristo e juntos venhamos a dizer amém.